descobrimento do Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora para dar sequência na nossa segunda aula aos desdobramentos do processo de grandes navegações, que é o processo de descobrimento não só do Brasil, mas de outros territórios, no chamado Novo Mundo. Então vamos entender como se deu o descobrimento do Brasil e nesse momento a gente já cai, portanto, na história do Brasil. Chegamos aqui onde nós queríamos. Descobrimento e período pré-colonial. Quando Vasco da Gama, em 1498, como disse na aula passada, chegou até as Índias, houve a necessidade de consolidar a presença portuguesa no Oriente, ou seja, a implantação da presença portuguesa no Oriente deveria ser consolidada por uma expedição que deveria ir até as Índias novamente e demarcar o território, falar, chegamos aqui. Essa expedição foi organizada sob o comando de Pedro Álvares Cabral, que a gente conhece muito bem, é o navegador que vai chegar ao Brasil em 1500, em abril de 1500. Acontece que no momento da viagem de Pedro Álvares Cabral, em algum ponto desse trajeto houve um desvio na rota. Desvio esse que vai fazer com que vários navios, várias caravelas, chegassem até o território que hoje a gente chama de Brasil. A princípio, esse território, por conta da proximidade da Páscoa, a proximidade em que ele foi descoberto, a Páscoa se aproximava, ele foi chamado a princípio de Monte Pascoal. E daí ele vai alterando de nomes, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, até que finalmente a gente vai passar a chamar esse território de Brasil, por conta da influência de uma planta muito nativa. Perceba a influência da religião nos primeiros nomes que esse território vai receber. Primeiro Monte Pascoal, referência à Páscoa, Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Então um aspecto religioso muito forte nesse início, desde o início, aliás, do descobrimento do Brasil. E daí tem o destaque da Carta de Pero Vaz de Caminha, visão do Novo Mundo. Mas antes disso, é importante destacar que a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil não foi obra do acaso, não foi erro na trajetória do GPS. Isso porque, como a gente já havia dito, os portugueses muito provavelmente já tinham noção da existência de territórios, inclusive aqui no Brasil. É por isso que em 1494 eles vão pedir que a bula intercoeteira seja refeita, criando-se então o Tratado de Tordesilhas, que amplia essa margem com que Portugal poderia estar conquistando territórios. Da mesma forma, essa expedição que saiu de Portugal rumo às Índias tinha como ponto de parada estratégico esses territórios aqui no Novo Mundo, no caso o Brasil, justamente para poder demarcar território antes que outras nações, como principalmente a Espanha, pudesse querer vir aqui xeretar. Então, não foi obra do acaso, não foi o destino que fez com que Pedro Álvares Cabral avistasse terra em abril de 1500. Agora sim, sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Pedro Vaz de Caminha era tipo um jornalista dessa expedição de Cabral. Isso porque ele estava encarregado de ir relatando tudo o que acontecia na viagem. Lembra que eu comentei com vocês da importância de se descrever passo a passo como que se transcorriam as viagens para que os portugueses, e não só os portugueses, os europeus, pudessem ganhar mais experiência nessas expedições, nessas viagens, então longas, difíceis, complexas. Então Pedro Vaz de Caminha tinha essa missão de estar relatando e enviando correspondências, quando possível, para a coroa portuguesa. E é isso que ele faz quando se descobre o território do Brasil, quando se chega aqui no Brasil. Ele vai relatar a visão do Novo Mundo. A Carta de Pero Vaz de Caminha é tida como o primeiro documento histórico do território brasileiro. E aí tem um trechinho da carta, um dos trechos importantes, e tem a imagem também da Carta de Pero Vaz de Caminha. Vale destacar nesse texto que está aí para vocês 3 pontos importantes. O primeiro deles é a exaltação
da figura desse território recém-encontrado, que vai ser chamado de muito formosa, vai ser falado que aqui a terra é de muito bons ares. Outra frase famosa é aquela que se consolidou: em se plantando tudo dá. Toda essa visão mítica do paraíso, do jardim do Éden, vai ser representada na carta de Pero Vaz de Caminha. O outro ponto importante é a gente perceber aquela preocupação dos europeus com o objetivo de encontrar metais preciosos, justamente para solucionar a crise dos metais que a Europa vivia. Então está nesse trecho da carta essa pergunta. Então está nessa carta essa preocupação de saber e de relatar que até o momento não foi encontrado em abundância metais preciosos como a prata ou o ferro. Então isso se insere dentro desse contexto em que os europeus estavam buscando metais preciosos. E o outro ponto mais importante, talvez, disso tudo é a preocupação paternalista que os europeus vão representar em relação aos indígenas, de num primeiro momento estar preocupado em salvar, como o texto diz, né, salvar essa gente. Ou seja, é aquela velha história do fardo do homem branco que vem libertar os nativos da selvageria. Essa é a visão que os europeus vão ter nesse momento da presença dos povos indígenas. A relação com os nativos. Inclusive é isso que a gente trata nesse slide seguinte. Como se deu o contato com os indígenas? Num primeiro momento vai gerar esse encantamento, figuras míticas, essa primeira relação, um contato diferente, o idioma, enfim. Num segundo momento já vai partir para a violência. De que forma se inicia esse processo? A partir do momento que você começa a classificar, a taxar o índio não como um ser humano, mas como um selvagem. E aí, isso é o princípio para que ele sendo um selvagem e eu sendo europeu, um homem civilizado, eu possa, dotado de sabedoria e instrução, estar repassando essas questões para esses selvagens, né, nessa visão eurocêntrica. Então, no segundo momento, esses indígenas serão interpretados como selvagens, canibais, e daí sempre retratando a figura indígena como sendo um vilão, um selvagem, um canibal violento, feroz, né? Então isso dá indícios de um processo, do início de um processo de aculturação, que é o rompimento da cultura tradicional indígena para a imposição de uma cultura europeia, tanto na religião, influência dos catequistas, quanto no idioma, influência dos catequistas também, dos padres jesuítas, mas também nos modos, nos hábitos, nas culturas e nas tradições de uma maneira geral. E é importante destacar essa questão do escambo. O que seria o escambo? O escambo seriam trocas de informações, objetos, alimentos entre os indígenas e os portugueses e os europeus. É aquela tal história do espelho. Quando os portugueses aqui chegaram, estavam precisando se alimentar, queriam saber se tinha ouro e metais preciosos, queriam informações sobre esse território. E quem conhecia muito bem esse território eram os povos nativos daqui, os indígenas. Então eles ofereciam pequenas tecnologias, bugigangas, como espelhinhos, para poder cativar a figura dos indígenas e eles darem essas informações. Importante destacar uma coisa: o indígena não é burro, o índio não é bobo, porque às vezes a gente tem essa visão de que, besta, trocou uma pepita de ouro por um espelhinho que você compra na loja de R$ 1,99. Acontece que essa visão da gente julgar o indígena é errado. Por quê? Porque lembrando que ouro, o índio conhecia essa tecnologia, sabia aonde estava. Agora, um espelho é uma tecnologia que ele nunca tinha visto. Então é claro que houve uma racionalização. E é claro que para o indígena o valor econômico que tem o ouro não é o mesmo do valor econômico que tem para o português. Então tem essas questões também. A gente não pode prejulgar os indígenas como sendo burros por essas atitudes. Não, muito pelo contrário. Haviam negociações e essas negociações se davam de forma bastante racional também. Porém, logo em seguida, nesse contato, os portugueses já vão se aproveitar e utilizar os indígenas como mão de obra escrava.
então esse processo da escravidão indígena, que aconteceu muito mais frequentemente na América Portuguesa do que na América Espanhola, o que não quer dizer que a Espanha também não tenha escravizado indígenas, escravizou, só que no Brasil isso foi muito mais frequente. Então aí começa também a escravidão indígena. Exploração do pau-brasil. Como os europeus não encontraram a princípio metais preciosos nesse território, eles resolveram então, lembrando da lógica mercantilista, pautado pelos interesses da burguesia de expandir os seus lucros, eles não poderiam jamais, em hipótese alguma, ficar parados sem explorar. Já que eles tinham chegado lá e não tinham encontrado metais preciosos, tinham que conseguir o objetivo de extrair lucro e de explorar esse território de outra maneira. A outra maneira encontrada foi a extração do pau-brasil, dentro dessa pegada de exploração capitalista mercantil. Quem vai explorar o pau-brasil, na verdade, são os portugueses, mas se utilizando da mão de obra indígena. Então é importante destacar isso também. E a extração do pau-brasil, como vocês sabem, era muito utilizado para retirar, além da madeira de boa qualidade, um pigmento vermelho que essa madeira solta, que era utilizado para tingir tecidos finos, inclusive, lá na Europa. Estanco. O que seria o estanco? O estanco seria o direito de exploração desse território. Então, quando era um documento, na verdade, que a pessoa assinava e que a partir disso ela tinha direito, autorizado pela coroa portuguesa, de estar explorando a madeira, enfim, de forma geral, esse território. As feitorias eram armazéns responsáveis por guardar essas mercadorias, né? Então, galpões onde se armazenava essas mercadorias até que pudessem ser transportados e exportados para a Europa. O problema maior disso é que, num primeiro momento, Portugal não realiza o processo de colonização no Brasil. Por isso, inclusive, que a gente chama isso de pré-colonial. Porque Portugal não estava tão interessado com o Brasil num primeiro momento. Estava muito mais interessado com as especiarias nas Índias, que estavam dando um lucro muito maior para Portugal. Acontece que outros estados nacionais, como Espanha, França, Holanda, começam a se centralizar, a se formar, começam a se desenvolver e a navegar, passam a questionar os tratados ibéricos. Só lembrando os tratados ibéricos, o que estava em vigência nesse momento até então é o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Outras nações, como Holanda e França, vão começar a questionar e a rodear esses territórios. É só aí, preocupado em perder esses territórios, que Portugal vai destinar uma atenção maior ao Brasil, iniciando, portanto, o processo de colonização. Lembrando que a gente tem que buscar sempre uma pegada interdisciplinar, e aqui um dos pontos interdisciplinares que esse conteúdo pode oferecer é falar em relação ao desmatamento da Mata Atlântica, que já foi uma das maiores florestas brasileiras e que começou a ser destruída e desmatada justamente com a chegada dos portugueses no Brasil em 1500. Então, a exploração iniciada pelos portugueses, com a extração do pau-brasil, floresta mais devastada do país, e hoje restam, infelizmente, apenas 12,4% dessa mata original, presente em 17 estados, majoritariamente no litoral do país. Então, destacar essa problemática do desmatamento da Mata Atlântica, que não é recente, vem desde o século XVI. Processo de colonização e a solução açucareira. É agora, com o processo de colonização, que a gente pode entender essa preocupação de Portugal em perder o seu território. Olha só a lógica da colonização. Ocupar para não perder, e já que eu ocupo esse território, eu tenho que ocupar e dar lucro dentro da filosofia e do pensamento mercantilista e dentro do pensamento da burguesia também, que era a todo custo estar expandindo as suas riquezas. Importante evitar a presença constante de estrangeiros no litoral e também, já que eu estou colonizando esse território, preciso iniciar uma exploração econômica dentro dos interesses da burguesia mercantil de visar e de ampliar os seus lucros. E é nisso que Portugal, aliás, os europeus, fundam a primeira cidade
no Brasil, que é a Vila de São Vicente, que hoje é a cidade de São Vicente, cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1532. Já que eu vou colonizar esse território, eu preciso, de certo modo, ocupar esse território. Acontece que Portugal é do tamanho de um grão de feijão, e o Brasil é um pouquinho maior do que isso, mesmo essa tira, essa lasca, que naquela época pertencia a Portugal. Qual é a solução, então, para isso? A solução foi dividir o Brasil em 15 faixas de terra, chamadas capitanias hereditárias. Cada faixa de terra seria entregue a um capitão hereditário, que ia cuidar dessa propriedade. Eles eram chamados também de donatários, que eram os proprietários dessa terra. Ou seja, a gente já consegue perceber que nesse momento, desde o início da história do Brasil, desde as raízes da história do Brasil, a terra é concentrada. Então, a gente debate e sempre comenta da problemática de concentração de terra. Hoje no Brasil, vocês sabem que muitas pessoas têm pouquinha terra e pouquinhas pessoas têm muitas terras. Então, essa concentração de terra, que é muito latente no Brasil, tem as suas raízes históricas já no processo de colonização através das capitanias hereditárias. Os donatários, os proprietários, também poderiam se utilizar das cartas de doação para poder dar posse à terra aos outros donatários, formando sesmarias. Como assim? Imagine só a Unesp sem nenhuma construção, sem nenhum prédio, sem nada, só mato e árvore. É um território gigantesco, não é? Agora imagine Bauru, a cidade de Bauru, sem construção, sem rua, sem nada, só mato, árvore, floresta, enfim, gigantesco. Agora, imagine o estado de São Paulo sem nenhuma casa, sem nenhuma construção, só mato, só selva, só floresta, só. Era mais ou menos essa a proporção do tamanho das capitanias hereditárias. Então, olha só a dificuldade de uma pessoa administrar um território gigante como esse. Portanto, foi criado nesse momento as chamadas sesmarias, que eram áreas administrativas menores criadas para facilitar a administração dos dos capitães hereditários. Ou seja, o donatário da capitania podia entregar essas sesmarias a pessoas de sua confiança para ajudar ele a administrar. É como se fossem as cidades dentro do Estado. Como se a capitania fosse o Estado e as sesmarias fossem as cidades. Claro que isso é só uma comparação para a gente poder entender, né? Carta foral era o documento que podia realizar a cobrança de impostos e também a distribuição de lucros. Mas o mais importante que a gente precisa entender das capitanias hereditárias é que o capital é privado e a administração é descentralizada. Isso porque Portugal, nesse momento, não estava querendo gastar dinheiro com o Brasil. Estava muito mais preocupado com as suas questões lá nas Índias, em ganhar dinheiro e lucrar com as especiarias das Índias. Acontece que, como outras nações passaram a navegar e questionar os tratados ibéricos, Portugal foi forçado a iniciar o processo de colonização, mesmo não querendo, aqui no Brasil. Já que vai ter que colonizar, Portugal vai pensar numa estratégia de gastar o menos possível com isso. E a forma foi entregar esse território aos capitães hereditários, ou seja, ao capital privado, com o dinheiro deles, e eles pudessem administrar esse território. Só que como cada um está administrando um território, isso configura uma forma de administração descentralizada, porque cada capitania tinha a sua autonomia e tinha uma política diferente. Então, capital privado e administração descentralizada. Qual é o reflexo disso tudo? Fracasso na ocupação das capitanias hereditárias. A maioria dessas capitanias, desses territórios, vai sofrer com diversos problemas de administração, inclusive, principalmente, com falta de recursos.
Não dando certo as capitanias hereditárias, apenas 2 deram certo, que é a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Todas as outras fracassaram. Não dando certo as capitanias hereditárias, é necessário começar uma nova forma de administração, não mais descentralizada e com capital privado, mas agora com capital estatal e administração centralizada na coroa portuguesa. Essa nova forma de administração é chamado de governo geral. Quem banca a administração agora é a coroa portuguesa. E todo o território vai estar centralizado na coroa portuguesa, numa capital específica que é Salvador, sede da coroa portuguesa no Brasil. Atenção! Da mesma forma que as capitanias hereditárias tinham as sesmarias, que eram territórios, áreas administrativas menores, o governo geral também vai sentir a necessidade de se criar essas áreas administrativas menores. Não como sesmarias agora, mas como câmaras municipais. E é aí que surgem as câmaras municipais, que vão ser responsáveis pelo poder local, pela administração local. Quem cuidava dessas câmaras municipais? Quem administrava essas câmaras municipais? Os senhores de engenho, que eram os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, influentes politicamente, influentes economicamente, e que eram chamados de homens bons. É importante destacar a presença de aspas nessa expressão. Como eu falei, apenas 2 capitanias hereditárias deram certo, São Vicente e Pernambuco. Estas que deram certo vão continuar sob o capital privado, porque qual que é a lógica de Portugal? Gastar o menos possível com o Brasil nesse momento. Solução açucareira. Uma frase que eu falei para vocês alguns slides atrás era: ocupar para não perder, ocupar e dar lucro. Percebam que a gente tem um problema nessa segunda frase. Ocupar e dar lucro. Qual é a solução que eu posso encontrar e que os portugueses encontraram para esse problema de dar lucro a este território? A solução foi o açúcar, portanto, solução açucareira. Por que eles escolheram a cana-de-açúcar? Primeiro, porque eles já tinham experiência com o plantio de cana-de-açúcar nas Ilhas Madeiras. Ilhas Madeiras ficam na América Central, que tem um clima muito próximo ao que os portugueses vão encontrar no norte do Brasil nesse momento. Segundo, porque a cana-de-açúcar, o açúcar, era um produto muito rentável, ou seja, dava muito dinheiro. E se o objetivo é buscar lucro, buscar riqueza, logo a cana-de-açúcar despontou aí como um produto muito importante. E terceiro, porque ela se adaptou muito bem ao clima e ao solo brasileiro. Como que a cana-de-açúcar era plantada? Através do sistema de plantation. Só lembrando vocês, isso vocês verão melhor em geografia, plantation é aquele sistema em que consistem latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, monocultura, plantio apenas de um produto, no caso a cana-de-açúcar, exportação, tudo isso voltado para o mercado externo, toda a produção dessa monocultura em grandes propriedades de terra era voltada para exportação, e nesse caso do sistema de plantation colonial também tinha a presença de mão de obra escrava. O engenho, que era o local onde era produzido o açúcar, ele era autossuficiente, porque ele planta a cana, produz o açúcar mascavo e embala esse açúcar para exportação. Então, quase todas as etapas de produção do açúcar eram realizadas pelo engenho. Eu disse quase todas, porque eles não refinavam o açúcar. Quem refinava o açúcar eram os holandeses. Por isso existia essa parceria com os holandeses. Eles refinavam e distribuíam o açúcar por toda a Europa. É importante guardar essa parceria com os holandeses, porque na próxima aula a gente vai ver como isso vai ser importante para entender as invasões holandesas que acontecem aí no século XVII no Brasil. Sociedade açucareira, é importante destacar, rígida, patriarcal, estatal. Ainda bem que nunca mais no Brasil a sociedade foi desse jeito, né? Era formada em primeiro escalão pelo senhor de engenho, que era a autoridade máxima, logo abaixo os funcionários livres, a mão de obra livre, agregados,
capataz, né? Capatazes ou capatais, não sei como fala. E, claro, que embaixo, na base dessa pirâmide social, estava a presença dos escravos, da mão de obra escrava africana. Mão de obra escrava essa que vai ser a base da economia colonial. Os portugueses lucravam com a exploração da mão de obra escrava, tanto quanto lucravam com o açúcar, por exemplo. Então, tamanha influência e o poderio deste comércio de escravos que os portugueses empreendiam. A escravidão foi uma tragédia na história do Brasil que pendurou por 388 anos dos nossos 520, então quer dizer, infelizmente, muito tempo mesmo. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão só em maio de 1888. Entre 1500 e 1850, mais de 12 milhões de escravos foram trazidos para o território nacional. Nessa época, o escravo ele era entendido não como um ser humano, mas como uma coisa, como um objeto falante, como uma pessoa sem alma. Inclusive, é esse termo sem alma que vai fazer com que a igreja, durante muito tempo, legitime a escravidão africana. Os africanos não podem ser lembrados como escravos, isso porque a África é um território, é um continente de 54 países e muitas vezes quando a gente fala africano, a gente já tem aquela imagem deturpada de uma pessoa negra, acorrentada, etc. e tal. Na verdade, os egípcios são africanos, né? Então a gente não pode lembrar os africanos, não podem jamais ser lembrados como escravos. Tinham áreas de aprisionamento, regiões de aprisionamento, bandos de sudaneses, e tem esse ponto que eu coloquei aí, que é ladinos e boçais. Ladinos eram os escravos mais experientes e boçais eram os escravos recém-chegados. Hoje esses dois termos, às vezes, não muito, são utilizados aí em expressões para referir ladinos a pessoas que são mais malandras, espertos, né? E boçais, pessoas que são mais desatentas e perdidas. Aí tem uma imagem, então, que representa um pouco dessa barbárie do que foi a escravidão africana no Brasil. Lembrando que apenas em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, e depois de uma série de rebeliões e de pressões externas, como principalmente da Inglaterra, é que se resolve abolir a escravidão no Brasil. Lembrando que é importante reflexivamente pensar que talvez a escravidão no Brasil nunca tenha sido abolida. Então, muitas vezes, trabalhadores em situações precárias, em trabalhos precários, reforçam essa ideia de que talvez a escravidão no Brasil nunca tenha acabado. É importante destacar esses pontos também. A gente vai estar falando mais sobre essas questões na próxima aula. Por enquanto é isso. Eu reforço que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer desentendimento, é só entrar em contato pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Estou à disposição para resolver eventuais dúvidas e questões. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima, então. Tchau!